Esse episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 5, que trata de um tema, olha, que é uma verdadeira reengenharia de sistema. SERP no RCPJ e impactos da Lei nº 14.382/2022. É isso mesmo. Em outras palavras, vamos entender como a tecnologia está, assim, virando de cabeça para baixo a forma como associações, fundações e sociedades simples nascem e operam no Brasil. Exatamente. E o professor Lessa usa uma metáfora que eu acho perfeita para isso. A gente está finalmente demolindo o tal do cartório ilha. O cartório ilha. Sim, aquele conceito de que cada cartório é um universo fechado, sabe, com acesso só físico. Isso está com os dias contados. A gente está migrando para um ecossistema digital, todo interconectado, e as implicações disso para a agilidade e para a segurança jurídica são, gigantescas. Perfeito. Então a nossa missão hoje é essa, né? Descompactar essa revolução. Vamos entender os pilares, sentir os impactos no dia a dia do registro e, claro, mapear aqueles detalhes, aquelas nuances que são um prato cheio para bancas como o FGV. Com certeza. Vamos começar pela base de tudo, então. O que, afinal, é esse tal de SERP? Bom, SERP é a sigla para Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Ele foi a grande criação da Lei 14.382. Pensa nele como uma espinha dorsal digital que conecta todos os cartórios do Brasil. Uma espinha dorsal. Gostei da imagem. E no nosso universo aqui do RCPJ, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas, ele se torna a porta de entrada. A única porta de entrada digital para a vida jurídica, de associações, ONGs, fundações, sociedades simples, enfim, a lista é longa. Certo. Mas isso quer dizer que agora existe um cartório central em Brasília e tudo é registrado lá? Se eu quiser abrir uma associação em Manaus, o registro vai ser feito, sei lá, em São Paulo? Ótima pergunta, e a resposta é um sonoro não. E esse, é o primeiro ponto para não cair em pegadinha. A competência territorial para registrar continua a mesmíssima. A Associação de Manaus vai ser registrada no RCPJ de Manaus. O que o SERP muda, e muda radicalmente, é o acesso. Ah, o acesso. Exato. Antes, para saber algo sobre essa associação, você tinha que ir lá fisicamente. Agora, com o SERP, você acessa informações e solicita atos de qualquer lugar do país. Ele universaliza o acesso, mas, é importante frisar, não centraliza o ato do registro. Entendi. A competência fica, o acesso se expande. Faz todo sentido. E quem organiza essa orquestra toda? Imagino que precise de um maestro. Existe um operador nacional só para o RCPJ, um ONRCPJ. E aqui está outra informação que, vale ouro numa prova. Não existe um ONRCPJ autônomo. A gestão macro de todo o sistema é do ONSERP, Operador Nacional. Mas descendo para a nossa área, o gestor que nos interessa é o ONRTDPJ. ONRTDPJ. Então ele unifica o registro de títulos e documentos com o de pessoas jurídicas. Mas por que essa união? Tem alguma sinergia entre eles? Tem. E é uma sinergia histórica e prática. Em muitas comarcas pelo Brasil, o oficial do RTDE é o mesmo do RCPJ. As naturezas dos atos, embora sejam distintas, elas compartilham uma lógica registral parecida, sabe? Entendi. Unificar a gestão na mesma plataforma, que é a Central RTDPJ Brasil, otimiza recursos, padroniza tudo. E a adesão ao detalhe importante é compulsória para todos os oficiais. Compulsória, ou seja, não tem essa de um cartório querer ficar de fora. A modernização é para todo mundo. Ok, a arquitetura do sistema ficou clara, mas vamos para o que afeta a vida de verdade, o balcão. Como essa estrutura digital toda muda a rotina? A primeira e talvez a mudança de maior impacto está na contagem dos prazos. A Lei 14.382 alterou o artigo 9º da Lei de Registros Públicos e estabeleceu uma regra de ouro. Qual seria? Os prazos para a qualificação registral e para a validade da prenotação agora são contados em dias e horas úteis. Peraí, horas úteis.
Isso é um detalhe que muda o jogo completamente. Quer dizer que se o expediente acaba às 5 da tarde, o cronômetro para e só volta a correr no outro dia útil. Exatamente essa é a lógica. Acabou aquela contagem em dias corridos que gerava uma insegurança enorme. Me dá um exemplo prático. Claro, você protocola um estatuto numa sexta-feira às 4 da tarde. O prazo de qualificação, que para o RCPJ é de 10 dias úteis, só começa a contar na primeira hora útil de segunda-feira. Sábado e domingo são ignorados. Nossa, isso traz uma previsibilidade imensa. Muita. E além dos prazos, o que mais? As certidões, por exemplo, ainda preciso ir lá buscar o papel? Boa pergunta. A regra agora é o meio eletrônico. A lei dá preferência total ao formato digital. E os prazos para emissão, assim, foram esmagados. Uma certidão de breve relato, pedido online durante o expediente, tem que sair em até 4 horas. 4 horas é um prazo incrivelmente agressivo. Mas isso é realista para todos os cartórios do país? E se o sistema cair? A lei prevê alguma flexibilidade? Essa é a grande questão da implementação, né? A lei estabelece o ideal. Na prática, claro, podem existir desafios, mas o ponto central é a inversão da lógica. O padrão é o digital e rápido, e o oficial não pode de jeito nenhum exigir que a pessoa retire a certidão física se o pedido foi online. O ciclo começa e termina no digital. Falando em digital, isso me leva aos próprios documentos. O Estatuto Social, a ata. Adeus aquele ritual de imprimir tudo, caçar a diretoria para assinar, reconhecer firma de todo mundo. Adeus, na maioria dos casos. O RCPJ agora é legalmente obrigado a aceitar documentos nato digitais. Nato digitais? Isso. Os que já nascem digitais. Um PDF assinado com assinatura eletrônica avançada, tipo a do gov.br, ou qualificada com certificado digital. Isso é libertador. Quer dizer que pessoas de diferentes estados podem fundar uma associação, cada um assinando do seu computador e registrar sem ninguém precisar viajar. Perfeitamente. E essa fluidez se conecta a outro sistema-chave, a Rede Sim. A Rede Nacional para a Simplificação do Registro. A ideia, como o professor Lessa sempre destaca, é criar um fluxo contínuo. Um fluxo? Contínuo. Você registra o ato no RCPJ digitalmente e o próprio sistema já se comunica com a Receita Federal para emitir o CNPJ. Essa comunicação automática com a Receita soa como música. Mas a gente sabe que a integração entre sistemas de governo nem sempre é fácil. Isso já está funcionando bem? É um processo em evolução. A estrada legal foi criada, né? Pavimentar é o desafio contínuo dos operadores, mas o caminho é sem volta. E até a análise do oficial mudou. Se ele precisar fazer uma exigência... A famosa nota devolutiva. Exato. No ambiente digital, ela não pode ser genérica. A lei reforça o princípio da legalidade estrita. A nota tem que ser clara, objetiva, apontando o artigo de lei violado. É para acabar com exigências baseadas em costumes. Fantástico. É muita mudança. E como o professor Lessa sempre recomenda, para fixar o conhecimento é preciso organizar. Vamos fazer aquele nosso fichamento estratégico. Ótima ideia. Vamos lá. Primeiro ponto. SERP no RCPJ é a digitalização completa do nascimento de associações, fundações e sociedades simples. Modernização na veia. Certo. Segundo, o gestor é o NRTPJ, unificado com títulos e documentos. Não existe um operador exclusivo para pessoas jurídicas. Anotado. Terceiro, a regra de ouro. Dias e horas úteis. É a nova forma de contar prazos. E quarto, para acabar com qualquer dúvida, certidão digital tem exatamente a mesma validade jurídica que a de papel. Perfeito! E eu adicionaria um quinto ponto, que é conceitualmente o mais denso. O SERP promove a centralização de dados, os índices, mas não a centralização do acervo. Certo. Vamos traduzir isso. Significa que a informação de que a associação existe está na rede nacional, acessível a todos. Mas o documento original, O arquivo-mãe. o arquivo-mãe daquele estatuto continua guardado lá no cartório da sede. Exatamente essa é a distinção. O acervo é sagrado e fica na origem. O índice é nacional. Entender isso é entender a alma do SERP. E falando em entender a alma do sistema,
A FGV adora cobrar não só o que mudou, mas aquelas exceções que continuam intactas, né? Para testar a atenção. Quais são as pegadinhas que o SERP não alterou? A primeira e mais clássica de todas: cooperativas. Onde se registram? Apesar do Código Civil classificar como sociedade simples e o lugar natural ser o RCPJ, A lei específica prevalece e manda o registro para a junta comercial. Essa não dá para errar. jamais. A segunda exceção fundamental: sociedade de advogados, também não é no RCPJ. O Estatuto da OAB determina o registro na própria seccional da ordem. Certo. 2 exceções de competência. E quanto a requisitos pré-registro? Algo que precisa acontecer antes de bater na porta, mesmo que digital, do RCPJ. Sim, e é vital para as fundações. Para elas, existe o passo anterior obrigatório, que é a aprovação do Estatuto pelo Ministério Público. O MP atua como grande fiscal, né? Sem o ok do promotor, o registrador não pode registrar. E por último, o visto do advogado nos atos constitutivos. Continua necessário? Continua sendo a regra geral. O visto é obrigatório, confere uma análise jurídica prévia. A exceção, também clássica, é para microempresas e empresas de pequeno porte que são dispensadas para desburocratizar. Então, para amarrar tudo, fica claro que a Lei 14.382 e o SRCP são muito mais que tecnologia. É uma reestruturação profunda que mexe com tudo, né? Acesso, prazos, formalidades. Precisamente. Como o professor Marcelo Lessa conclui na análise dele, o SRCPJ é o guardião jurídico do associativismo. O SRCP potencializa essa função. Ele dá, assim, asas da tecnologia para que a união de pessoas se transforme num sujeito de direito de forma muito mais eficiente. Isso fortalece demais a democracia participativa e o terceiro setor. Excelente. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Com esse acesso nacional aos dados, como a verificação de nomes iguais, a homonímia, se torna mais robusta. E como a publicidade instantânea dos atos de gestão pode impactar o compliance e a governança dessas entidades no futuro. É um campo novo e cheio de possibilidades. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E fica a pergunta: querem que a gente analise algum tema específico nos próximos episódios? Deixem suas sugestões nos comentários. Até a próxima! Excelente. E fica aqui uma reflexão final para quem nos ouve. Com esse acesso nacional aos dados, como a verificação de nomes iguais, a homonímia, se torna mais robusta. E como a publicidade instantânea dos atos de gestão pode impactar o compliance e a governança dessas entidades no futuro. É um campo novo e cheio de possibilidades. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos seus estudos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim o sistema avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. E fica a pergunta: querem que a gente analise algum tema específico nos próximos episódios? Deixem suas sugestões nos comentários. Até a próxima!